desde sempre, assim, nós podíamos até ser minoria nas escolhas ali, da onde trabalhar com o jornalismo. Mas nunca faltou o interesse da mulher para trabalhar nessa área. Eu não posso ser a menina que fica lendo e-mails e só reproduz o que está sendo falado. Então eu sempre dava um jeito de dar um pitaco. Eu sempre falava, deixa eu dar minha opinião. Por que não? Se a pessoa tem mais do que julgar homens ou mulheres, você tem que avaliar capacidade. Antigamente tinha um sabor de assim, estou provando para eles. Hoje eu não tenho mais esse sabor. Hoje é assim, esse espaço é merecido. Mas a sugestão é se impondo sempre, fazendo, acontecendo, sendo, exercendo liberdade, liberdade de expressão, liberdade de trabalho, mesmo direito, mesmíssimo direito. Olha, e são muitas as coincidências. Eu comecei na rádio cobrindo a ausência de um repórter que ia gozar férias e depois viajar com a seleção brasileira. Eu comecei na TV cobrindo férias do Kleber Machado, que era repórter na TV Gazeta. E no diário, no caderno de esportes do Diário Popular, que depois virou Diário de São Paulo, eu fui cobrir as férias de Noel Marcos de Abreu. Em todas eu fiquei. Você vai, cobre férias e fica. Em nenhum repórter ou jornalista foi demitido. A gente brigou até abrir vaga. Eu sempre gostei de futebol, sempre foi uma paixão não só minha, mas de todo mundo da minha casa. E acho que fez muita diferença que a pessoa mais apaixonada por futebol da minha casa é minha mãe. Então isso acabou sendo passado muito para mim, sempre foi uma paixão. Paralelamente, eu sempre quis fazer jornalismo, mas não sei bem porquê, eu nunca fiz essa conexão entre sonhar em fazer jornalismo e sonhar em fazer jornalismo esportivo. Então eu entrei na faculdade, mas eu não tinha essa ideia de trabalhar exatamente com jornalismo esportivo. Eu sempre brincava que eu falava, nossa, eu quero formar para trabalhar ali, para poder debater esporte. E eu consegui trabalhar ali. Eu falo que é assim, quando eu era pequena, fala que a mulher brinca de boneca, eu brincava de apresentar programas de televisão, né? Eu pegava o desodorante grande da minha mãe e ficava na sala fingindo que estava apresentando o programa. Então, assim, quando você vê que isso está se tornando realidade, a ficha demora um pouco a cair. Na verdade, esporte eu sempre já gostei muito desde criança. Desde menininha eu jogava bola. O primeiro presente que eu ganhei do meu pai foi uma bola de futebol de salão, né? Então, a paixão pelo futebol é desde cedo, a paixão pelo time do coração, aquela coisa. E aí foi engraçado na questão do programa, quando surgiu a participação do programa Narradora, que foi tudo meio na brincadeira comigo. Eu não me planejei para participar do programa. Eu nunca tinha narrado na vida. Bem antes do programa, acho que em 2015 mais ou menos, teve uma campanha no Facebook, uma promoção, que era um Facebook voltado para futebol feminino, que é o Futebol para Meninas. Que quem comandava, não sei se comanda ainda, acredito que sim, era a jornalista Alu Castro. Falou, Vivi, estava pesquisando aqui, e vai surgir, do esporte interativo, vai surgir um programa aí que eu acho que você deveria tentar. Aí acessei, li o regulamento, vi que tinha que fazer escolher um dos vídeos que eles tinham lá. Eu falei, vamos gravar e ver no que dá. E aí foi quando eu recebi, eu estava até no trabalho e tudo mais, eu recebi a mensagem pelo WhatsApp do pessoal do esporte interativo. Seu vídeo foi selecionado. Eu falei, como assim? E aí com os trabalhos que a gente ia fazendo de fono e tudo mais, os testes que a gente ia fazendo, você acaba se aperfeiçoando. Eu falei, poxa, é uma área que realmente eu já deveria ter seguido. É só juntar a paixão que eu tenho pelo esporte, mas o que eu estava aprendendo ali. Então foi uma grande descoberta, acima de tudo, para mim, o programa, entende? Eu sempre, desde muito pequena, fui uma louca por futebol. Meu pai não queria, mas acabou que eu assistia todos os jogos com ele e acabei me apaixonando, digamos assim, pelo esporte. E no Brasil eu nunca trabalhei com jornalismo esportivo, porque eu não sei se vocês sabem, lá no Sul é muito forte a questão da dupla Grenal. Então eu achava sempre muito complicado eu trabalhar com futebol sendo uma
louca, viciada no Grêmio, porque eu sempre fui torcedora do Grêmio, muito feroz. E eu achava complicado trabalhar com isso. Minha relação com o futebol começou ainda pequena, quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos e assistia muito futebol com meu pai e com meu irmão. Jogava futebol com meu irmão também no quintal e aí gostava muito de assistir, assim, mas ainda não me via, né, querendo trabalhar com isso. Acho que também para a menina, né, ela tem uma relação diferente. O desenvolvimento da relação com o futebol é um pouco mais lento porque ele não é incentivado. Na minha casa, assim, não é que meu pai também me proibia de ver nem nada, mas ele não me chamava como ele chamava o meu irmão. Pra gente que é mulher, é um pouco mais difícil porque às vezes os homens de mais novos, eles já começam a acompanhar os campeonatos de fora, as ligas, então já ficam por dentro, o esporte já nasce assim neles. Pra mulher esse interesse surge depois, porque a gente vai brincar com bola, os homens vão brincar com bola, desculpa, e a gente vai brincar de boneco. Isso vai surgindo um pouco, então a gente perde um pouquinho ali de já ter isso desde pequenininho. E o menino desde pequeno recebe a bola, ele vai no estádio com o pai fala as regras, quem são os grandes jogadores, quem são os ídolos. E as meninas, na verdade, tinham que buscar essas informações. Hoje em dia não, mas se você pensar isso há 20, 25 anos atrás, as meninas tinham que correr atrás dessas informações e não tinham um lugar onde encontrar tudo isso. Eu lembro de uma primeira nota que eu escrevi na ESPN, que eu escrevi Robin, o holandês, com um B só, e assim, os comentários me massacraram. Eu falei, cara, a partir de agora eu vou checar 30 vezes tudo antes de eu escrever. Então, grafia de jogador, tudo eu checava, sabe? Então, aí você vai passando por situações assim, os olhares que você sente, é desconfortável. Você chega para cobrir um treino e você é a única menina. E graças a Deus isso tem mudado. Então, quando você chegava com 20 anos para trabalhar, isso na minha geração, imagina, mais de 10 anos, quando você chegava com 20 anos para trabalhar no mercado, os meninos tinham uma bagagem de 20 anos de futebol. E as meninas não tinham essa bagagem, porque a sociedade e a forma como fomos criadas, a maioria de nós não tinha tido essa bagagem. Na minha época, pelos anos 90, mais ou menos assim, pouquíssimas mulheres trabalhavam nas redações de esporte. Só para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhava na Globo e na CBN, e na verdade era uma equipe só, porque a CBN ela não tinha uma equipe exclusiva de esportes, né? Era a Globo, por ser a mesma emissora, a Globo é que tinha a equipe de esportes e que fazia essa transmissão para a CBN também. Eram 23 homens e 2 meninas. Uma era a secretária de redação e a outra era eu, que tinha o cargo aí de produtora executiva da equipe de esportes da Globo. A questão de você chegar, até a gente citou aqui antes a Tati mesmo do esporte interativo, então a gente via que lá no treino do Real, por exemplo, era só ela e mais uma menina no meio de, sei lá, 20, 25 caras. Então é um lugar que você tenta ocupar, mas que ainda é difícil. E aí sempre tem umas brincadeirinhas fora de contexto, aquela coisa de que uma mulher aí realmente pode fazer isso. Nós ouvimos muito isso durante o programa, nas redes sociais, até hoje. A gente, se você parar para ler, que eu já não paro para ler, mas se você vai parar para ler, tem muito comentário assim, tipo, aí não é lugar para vocês podem comentar, fazer o que quiser, mas narrar não, narrar é uma profissão de homem. Então, as coisas que você fala, pô, em pleno século XXI, eu ainda tenho que ouvir essas coisas. Ao final de 1991, eu completamente estafada, exausta, morta, morrendo.
trabalhando na rádio, na TV e no jornal, 18, 20 horas por dia. Ao final do ano, morrendo, eu fui premiada pelo jornal Unidade, do Sindicato dos Jornalistas, em 2 votações. Eu ganhei por unanimidade melhor jornalista esportivo do ano. Até encontrei um companheiro de trabalho que era da mesma empresa até. Ele era do jornal Gazeta Esportiva, eu era da Rádio Gazeta e TV Gazeta e Diário. Eu encontrei ele na sala de imprensa do Corinthians, ele falou: nossa, fiquei sabendo que você ganhou, né? Melhor jornalista esportiva. Eu falei: você vê que legal que é, né? Essa é uma coisa com a qual eu não contava, não esperava por isso. Ele falou: ué, tá minimizando por quê? Você ganhou com jornalismo esportiva, categoria feminina, só tem você ganhou de você, Eu falei: que bobinho que você é. Não tem essa categoria feminina. Eu ganhei de 600 homens, à época eram 600 homens. Eu acabei escrevendo, o livro foi lançado, foi um super sucesso e a partir deste livro eu entrei no mercado de jornalismo esportivo, porque o editor do Correio da Bahia, que hoje em dia é o jornal de maior circulação da Bahia, me convidou para escrever uma coluna inspirada no livro e posteriormente a TV Bahia, que é afiliada da Globo no estado, me convidou para ter um quadro de quinzenal na TV inspirado na coluna que era inspirada no livro. Na Copa do Mundo, eu fui convidada pela Rai TV da Itália para cobrir a Copa do Mundo por eles. Pela minha família ter descendência italiana, eles acharam bacana, eu falava inglês e espanhol. Isso é muito importante também, tá? Mulher, não é só a gente conhecer de futebol e estudar, a gente tem que saber línguas também, que isso abre também o caminho. E eu fui cobrir o Brasil, viajei o Brasil com eles. E em 2016 eles me convidaram pelo Sport TV para fazer a Olimpíada no Rio pelo Sport TV. E aí eu fiquei cobrindo badminton e hóquei sobre grama. Mesmo sendo mulher, talvez, né? A gente fala que os homens às vezes sabem um pouco mais de futebol, de tática, dessas coisas. Badminton e hóquei sobre grama, o que acontecia? Não fazia diferença o sexo, não fazia diferença nada, a gente tinha que estudar do mesmo jeito. Então, 2 horas da manhã você descobria no outro dia, das 40 e tantas modalidades que tinham, qual esporte você ia cobrir. Então era isso tudo mesmo, era virar a madrugada, era enquanto todo mundo indo pra farra, curtir a Olimpíada no Rio, a gente tinha que estudar, pegar pesado para entrar ao vivo, para fazer uma coisa bacana. É um negócio muito fantástico, sabe? É uma experiência que toda hora eu fazia o trocadilho, o pessoal ria que estava comigo lá da equipe, porque eu fazia: gente, isso aqui é realmente real, né? Tava escrito Real Madrid, isso é real, ela é o Real Madrid, eu não, mas isso é real na minha vida. Eu falei: você tem noção do que está acontecendo? Então foi um negócio muito louco, porque você tá lá é diferente, você tá com a missão que eu estava, eu falava, ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu também tinha toda a pressão, assim, né? Pô, você tem que representar as 11 que estavam com você naquela casa, porque a gente tinha meio que esse lema de são 12, mas só uma vai chegar e essa uma vai representar todas nós. Então, e fora que, quando você começa a pensar, fala: meu, tá num canal que tem muitas pessoas assistindo, e não só as 11, mas tem outras milhares de mulheres assistindo. Então a responsabilidade que você tem é muito grande. E aí resolvi abrir um blog sobre futebol espanhol, que na época a Espanha estava super em alta. E aí eu montei um blog que se chama Efeito Fúria e comecei a dar notícias do futebol daqui e tal. E esse blog acabou me abrindo muitas portas, porque eu acabei nas redes sociais conhecendo muita gente que tinha interesse sobre a Espanha, mas que no Brasil não se estava divulgando tanta informação sobre mais a seleção espanhola especificamente. Sim, a minha primeira transmissão de Liga dos Campeões foi com a Tati, e a final foi com a Tati. Então, assim, a gente estava num clima de caramba, a gente está aqui, que trajetória, muito bom. E foi uma final muito especial, né? Porque, como você bem falou, a gente entrevistou o Tite, a gente estava com a equipe do Brasil lá, com transmissão de lá, com estúdio de lá. Então, foi um trabalho muito... Talvez o trabalho mais gratificante que eu já tive, por ser final de Liga dos Campeões, isso não tenho dúvida. E eram 2 mulheres repórteres fazendo o trabalho, reportando, naquele momento, as 2 equipes mais importantes do mundo. E hora nenhuma a gente sentiu que a gente estava, de alguma forma, sendo duvidada do nosso trabalho. Então, foi um momento assim, realmente muito especial.
momento que a pessoa faz um trabalho independente, ela, como no YouTube, num blog, alguma coisa, ela tem a oportunidade de mostrar que ela tem a capacidade de discorrer ou de executar determinado trabalho. E isso, no momento que ela vai procurar uma posição no mercado, isso vai fazer toda a diferença. Entendeu? Quando eu já selecionei pessoas, quando as meninas chegam e falam, olha, eu já fiz isso, eu enxergo de uma forma diferente. Entendeu? É muito mais fácil você acreditar no potencial daquela pessoa. Mais do que uma paixão, você vê que ela tem aquela capacidade de execução. A gente não tinha muito espaço. Então isso que me fez também, eu preciso procurar uma nova forma. Se eu quero esporte, eu posso ficar aqui. Então foi que eu comecei a criar um canal no YouTube para falar de Copa do Mundo. Eu criei um quadro que chama Partiu Rússia e comecei a vir muito para São Paulo para entrevistar os jornalistas daqui para contar experiências de Copa. Então foi aí que eu me aproximei de todo mundo aqui para falar, olha, eu tô aqui, eu tô em Minas, sou mulher, mas eu quero entrar nesse lugar. E aí que as coisas foram acontecendo. A mídia tradicional, ela não está muito preocupada em mudar os hábitos dela. Ela está confortável. Então, se no Globo Esporte vai falar de futebol, ele vai falar 100% de futebol, vai falar um pouco de vôlei se estiver rolando alguma coisa, mas basicamente de Fórmula 1 em algum momento. Mas, então se a gente fosse depender, se a gente vivesse num tempo em que a gente só tivesse a mídia tradicional, então o jornal impresso, a televisão, o rádio, a gente não ia conseguir ter esse espaço. A gente conseguiu porque nas mídias sociais, na internet, a gente conseguiu fazer o nosso site, a gente conseguiu ter uma página no Facebook para conversar com as pessoas e as pessoas estavam precisando disso. Eu acho que as mídias alternativas, elas facilitam que a gente consiga mostrar o que a gente sabe sem a necessidade, digamos assim, de ter que passar pelo crivo de alguém. As redes sociais e essa possibilidade de você criar o seu espaço faz com que você possa falar o que você acha e argumentar do jeito que você acredita, sem ter que ninguém dizer você tem esse espaço para poder escrever ou para poder se pronunciar, sabe? Mas eu acho que hoje é o canal essencial para você divulgar o seu trabalho. Até porque a gente tem as web rádios, tem agora as transmissões, pode-se pensar em transmissões de jogos via YouTube. Então são caminhos também que a gente pode trilhar e ver novas oportunidades para que cada vez mais tenham mulheres nesses meios. Tudo da gente saber como utilizar de uma forma correta e saber filtrar também, porque você vai receber as coisas boas e as ruins. Filtrar e pegar só o que for bom para que você continue crescendo e ocupando cada vez mais esses espaços. A gente precisa falar um pouco do trabalho de correspondente, em especial como vídeo repórter, é que a gente faz tudo sozinho, porque quem vê no ar, só me vê no ar, né? Mas vão ver que quem apertou o REC para gravar fui eu, quem botou o tripé fui eu, quem botou a câmera, quem carregou a câmera até ali fui eu. Então, assim, o público só vê o trabalho final, né? Mas a gente, quem carrega tudo, quem monta tudo, grava tudo, edita e envia. Esse ano, no Dia Internacional da Mulher, que a gente conseguiu reunir 3 atletas olímpicas, a Magic Paula, a Aline Pellegrino e a Fofão, foi tipo um marco pra gente, assim, e até a partir disso, a gente começou a ser mais vista. Então, por exemplo, para participar de um evento como o de hoje, convidaram a gente para assistir a final da Champions League em Kiev, uma de nós vai para lá. Então a gente começa até aí, assim, foi um evento muito legal e que a gente teve, principalmente, a gente teve o público que foi muito legal, mas a gente teve 3 atletas olímpicas que confiaram na gente para estar lá e debater o esporte feminino, e debater o Dia da Mulher e a importância do Dia da Mulher e o esporte feminino nessa data. O Vibradoras é uma conquista maravilhosa porque ele não foi pensado do jeito que ele é hoje, né? Ele foi pensado, foi uma coisa tão natural que eu acho que isso tornou ele algo tão mais legal, assim, pra gente, porque quando a gente pensou em fazer um negócio, era assim, vamos fazer uma página no Facebook para as mulheres discutirem futebol. Era isso só. A gente não tinha noção
do que a gente queria fazer e do que a gente poderia fazer, né? E aí foi ao longo da produção de conteúdo, principalmente com a rádio Central 3, né, dos podcasts, a gente falou, gente, mas espera aí, tem uma demanda reprimida aqui, entendeu? As mulheres querem ter voz, elas estão há muito tempo querendo ter voz e elas não têm voz dentro do esporte. Antes a TV pautava as pessoas, agora as pessoas pautam a TV. Tanto que a Renata vai frequentemente agora no Redação Sport TV participar por causa das redes sociais, por causa do nosso site, por causa do nosso Facebook, por causa das nossas opiniões e tudo que a gente faz. Então, assim, ela é a nossa base. Assim. E a gente vê diversos canais também de YouTube, que é o que está pegando. Tanto que as marcas investem muito mais nisso, porque sabem o público que vai atingir. Se as pessoas querem falar com mulheres ou pessoas que gostam de esporte feminino ou que querem pensar na importância da mulher no esporte, elas sabem que elas podem falar com a gente, elas sabem quem elas vão atingir, a gente sabe quem é o nosso público. Então a gente começou a ocupar esses espaços e foi muito legal ver a repercussão não só entre as mulheres que falavam, gente, graças a Deus, era a página que eu pedi a Deus, e os caras falando, cara, isso aqui é muito legal, e indicando várias meninas, entendeu? É muito maravilhoso a gente ver o caminho que a gente está percorrendo e o espaço que a gente está construindo. Na semana passada, a cobertura de Tottenham e Juventus em Wembley. Nesta terça-feira, Roma e Shakhtar, os dois clubes italianos classificados para as quartas de final da Liga dos Campeões. Quase 1h da manhã aqui em Roma, mas é aquele momento mais gratificante que a gente sai do estádio super tarde, cansada, com fome, mas que vê que tudo vale a pena, porque no fim das contas eu trabalho com uma grande paixão. E já são mais de 10 anos de trabalho para chegar até aqui. Então é muito esforço, mas é muita recompensa também.